Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, que vocês tenham conseguido entender um pouco da aula passada, que foi a independência do Haiti. E agora então a gente continua com o PET 3, só que agora semana 2. E qual será o nosso tema da semana 2? Independência da América Espanhola. E por que a gente vai estudar a independência da América Espanhola? Porque, enquanto aqui no Brasil ainda era império, essa América que foi colonizada pela Espanha, porque essa é a América Espanhola, o Brasil foi colonizado por Portugal. A maior parte dos Estados Unidos pela Inglaterra, Canadá, Inglaterra e França. O Haiti, vocês lembram que a gente comentou, era colônia francesa. E o resto dessa América toda era espanhola. Inclusive hoje ainda se fala a língua espanhola nesses países. Então a gente vai estudar como que eles ficaram independentes. Por quê? Porque os Estados Unidos já eram independentes. O Haiti já tinha ficado independente. O Brasil era império ainda, e aqui ainda as coisas ainda estavam começando a surgir ideias de independência. E a América Espanhola já estava lutando aí pela independência. Tiveram guerras, tiveram lutas armadas, e essa luta, um país foi influenciando o outro para que a América toda ficasse independente. Para a gente entender isso, vamos ver qual era a divisão dessa América Espanhola. Como era essa América Espanhola? A gente tinha uma parte chamada, tudo pertencia à Espanha, tá? Só que eles dividiram em partes, chamada Nova Espanha, que era o México, e uma partezinha dos Estados Unidos. Uma parte chamada Nova Granada, que é onde hoje é a Colômbia, o Panamá e o Equador. Uma parte chamada Peru, que era o Peru mesmo. Uma parte chamada Rio da Prata, que é a Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. E umas chamadas Capitanias Gerais, que era Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, tá, gente? Tá escrito errado aqui, mas eu não consigo corrigir. Então, me perdoem. As causas dessa independência. Bom, primeira coisa, os Estados Unidos está independente. Os Estados Unidos é livre, nós também queremos ser livres. Então, nós sofremos influência da independência dos Estados Unidos. Outro motivo, gente, havia o Pacto Colonial. Vocês lembram o que era o Pacto Colonial? Segundo o Pacto Colonial, as colônias só podiam fazer comércio com a metrópole e elas tinham que obedecer todas as leis da metrópole. O que eles queriam? Acabar com esse pacto colonial através da independência e ter direito a fazer comércio com quem eles quisessem, porque aí o lucro seria maior e o lucro viria só para os países independentes. Outro motivo. A gente falou de Napoleão Bonaparte lá na Revolução Francesa, lembra? Que ele deu o golpe e tomou a França. E o Napoleão, ele estava dominando a Europa inteira, fazendo guerras relâmpagos, fazendo ameaças. E nessa dominação da Europa, ele dominou a Espanha, tá? Então, assim, esse domínio de Napoleão da Espanha aqui com letra maiúscula também, tá, gente? Perdão pelos erros de digitação. Esse domínio de Napoleão da Espanha fez com que ele substituísse o rei da Espanha, que era o Fernando VII, por um parente dele, tá? E as pessoas não concordaram aqui na América com esse domínio napoleônico, com o jeito que ele estava dirigindo a economia, porque ele queria explorar a América para que pudesse, com esse dinheiro, conquistar mais na Europa. Então ele estava querendo explorar mais ainda, tá? Outra coisa, apoio militar do Haiti, gente. O Haiti já estava livre e grande parte dessas guerras conseguiram o apoio militar do Haiti. E o apoio financeiro da Inglaterra, o financiamento aí da Inglaterra. Nossa, mas que boazinha a Inglaterra. Não, a Inglaterra era inimiga de Napoleão, estava em guerra com a França, então resolveu financiar a independência aqui como uma forma de mostrar o seu poder, como uma forma de se firmar e ir contra Napoleão, certo? Aí a gente vai falar um pouquinho dessas rebeliões, tá? As primeiras ações militares, elas tiveram grande repressão lá da Espanha, mesmo a Espanha tendo sido dominada pela França, tá bom? Mas aos poucos, eles foram conquistando a vontade deles, a independência deles, para criar condições para uma independência. Aí a gente vai passar então agora a falar da independência de um dos países dessa América Espanhola, que é o México, tá bom? O México, ele começou a tentar a independência em 1810, tá?
em 1810 com a liderança de dois padres, um chamava Miguel Hidalgo e o outro José Maria Morelos, tá bom? Em 16 de setembro eles declararam a independência. Mas você acha realmente que essa declaração de independência foi aceita? É claro que não. E a Espanha, é claro, mandou soldados e começou uma guerra de independência. Então o México teve uma guerra de independência. Nessa guerra de independência, em julho de 1811, um desses padres, o Hidalgo, ele foi fuzilado. Então quem ficou na liderança? O Morelos. Gente, Morelos, ele queria uma coisa assim, popular. Ele queria acabar com a escravidão, ele queria acabar com os impostos para os mais pobres, tá bom? Ele queria melhorar a vida da população, ele via a independência como uma causa social. E a elite mexicana não gostou disso. Então o que eles fizeram? Vamos tirar o Morelos do jogo e nós vamos assumir o movimento de independência. Por quê? Porque a gente vai ver as nossas causas e não a causa popular. Essa guerra de independência do México, ela durou de 1810 a 1821, 11 anos, quer dizer, foi uma guerra grande, longa, tá bom? Mas os mexicanos acabaram vencendo a guerra, porque a Europa já estava muito saturada com as guerras napoleônicas e com os problemas lá, então acabaram que não conseguindo manter a situação aqui na América. O México venceu e se tornou independente em 21 de setembro de 1821. Mas muita água rolou debaixo dessa ponte. Agora nós vamos falar de Simão Bolívar. Simão Bolívar foi um líder aqui na América pela independência. O desejo de Simão Bolívar era libertar, claro, pela guerra, pela revolução, todos os países da América do domínio espanhol e criar uma América só, uma América unida, livre da Espanha. Simão Bolívar, ele foi responsável militar pela independência da Colômbia, do Equador e da Venezuela. Foi ele que organizou essas três independências. E em troca de prometer a abolição da escravidão nesses lugares, ele conseguiu o apoio militar dos haitianos, que já tinham ficado livres, lembra? Então Simão Bolívar foi muito importante porque ele saiu fazendo campanhas militares em vários países aqui na América e conseguindo a independência desses países. E importante também por causa dessa ideia de uma América só, uma América unida. Vamos falar de outro agora, chamado San Martín, que também tinha essa ideia de libertar a América, igual Simão Bolívar, e ele foi responsável por organizar a independência da Argentina, do Chile e do Peru, certo? Então a gente tem aí dois líderes importantes nessa América espanhola que a gente conhece, que é o Simão Bolívar e o San Martín, certo? É claro, gente, que essa ideia de transformar a América numa América só, próspera, unida, que fale uma língua só, não funcionou. Acabou, vocês viram, virando vários países aí, cada país independente, mas uma América livre. Uma América que começou pobre, que começou com luta, com guerra, por isso com grandes baixas, mas que já na maioria dos lugares começou com a abolição da escravidão e com o regime de república, deixando assim de ser império. Então foi uma América espanhola que começou diferente, com muitos problemas, mas com um regime econômico e um regime político diferente, querendo realmente ser diferente do que era quando era com a Espanha. E que no final das contas acabou pressionando o Brasil a mais para frente, em 1822, também buscar a sua independência. Espero que tenha dado para entender um pouco como é que funcionou esse sistema da América Espanhola. Não foi do dia para a noite, tá bom? Começou, levou anos até que todos os países ficassem independentes. E importante que teve guerra, tá? Teve luta e que depois esses países mudaram o seu sistema político.